O tema de hoje é muitíssimo interessante, porque nós vamos falar de uma pesquisa de ponta em termos de usar a neurociência para melhorar a aprendizagem. E é um tema, assim, contraintuitivo, não é uma coisa que você descobriria assim, só por intuição, porque ele é bem contraintuitivo. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou sumir e vai aparecer os mapas mentais. Então, os mapas mentais são a minha forma de anotação. Então, como se fossem os slides da aula. E quem ficar comigo até o final vai receber um link para baixar o PDF desses mapas mentais, para que você possa aplicar já a partir de amanhã, que realmente vai mudar a maneira como você age na hora que você senta para estudar alguma coisa. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá certo? Eu não estou vendo o chat mais, mas a Ellen está dentro da sala. Ela é do nosso suporte, do lado do nome dela tem aí escrito suporte, então ela vai atender qualquer dúvida técnica que vocês tenham, tá? Eu vou já mostrar aqui o primeiro mapa, né, o início do primeiro mapa, e a técnica que nós vamos aprender hoje, ela se chama aprendizagem espaçada. A aprendizagem espaçada é uma técnica baseada em conhecimentos muito novos de neurociência, e ela vai te dizer exatamente o que você deve fazer na hora que você senta para estudar. Essa é a grande sacada. Por isso que como que a gente faz cada minuto do nosso estudo valer a pena, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber é se esse curso é para você. Não vai ser, com certeza, se você estiver atrás de pílula mágica. Não tem pílula mágica para aprender. Não tem essa história de aprender sem estudar, né? De implantar um chip e as coisas estarem lá dentro sem esforço nenhum. O que a gente se propõe sempre é colocar inteligência na sua maneira de estudar. E como é que se coloca essa inteligência? Buscando na ciência o que funciona em termos de aprendizagem, de memorização e o que atrapalha também. Porque muitas vezes a gente aprende coisas na escola tradicional que, no fundo, atrapalham a nossa aprendizagem. Outra coisa que vai te dificultar desfrutar desse treinamento é se você não tiver disponibilidade para mudar a maneira como você estuda. Essa aula de hoje, esse método de hoje, isso vai ficar muito claro, porque você vai estudar de uma maneira completamente diferente. E a minha sugestão é que você experimente, porque você vai ver que realmente faz um efeito muito grande. Tá? Uma pergunta que sempre surge é, será que esse negócio serve especificamente para mim? Porque o que acontece? Em alguns métodos que eu ensino, eu coloco sempre exemplos bem práticos. E aí, um dia é um exemplo de direito, a gente memoriza uma lei, outro dia um exemplo da química, a gente memoriza um pedaço da tabela periódica, e assim por diante. E aí as pessoas ficam assim, mas será que para minha área vai servir? Olha, eu tenho comentários de alguns alunos aqui. A área que mais me pergunta, serve para concursos? Aqui eu tenho o Thiago Alves, que é um cara que está estudando para concursos, e ele estava aqui aplicando um dos métodos que a gente ensina para estudar a composição de órgãos. Sabe aqueles órgãos que vêm 2 do Ministério Público, 2 do órgão tal, 2 do não sei o quê, aqueles conselhos, né? E essas composições são chatas, porque elas são parecidas. E nesse caso aqui, ele estava falando que gerava muito confusão, que ele estava estudando isso há muito tempo, não conseguia memorizar direito, mas agora, aplicando a técnica, ficou infinitamente mais fácil. Você vê que ele estava aqui dentro do curso da gente. Então, serve para concurso. Muitos dos nossos alunos são pessoas que estão estudando para concurso, então você vê lá muitos exemplos como esse aqui de pessoas que estão praticando em cima de assuntos específicos de concurso, ok? Mas serve para línguas? Essa é uma outra coisa que sempre me perguntam. Aqui eu tenho a Rosiane Lima, que estava estudando inglês e estava estudando num nível assim. Ela queria fazer uma prova para fazer o doutorado em outro país. Então, ela tinha que ir muito bem. Então, ela estava estudando um negócio bem sutil, que é a pronúncia do TH, que é muito difícil para nós que falamos português, porque esse som não existe em português. E tem sutilezas quando o TH está no início da palavra, quando está no meio da palavra, quando está no final da palavra. Ela estava estudando esse tipo de coisa. Mas não precisa ser, nem precisa ser especificamente gramática. A Midori, que é uma professora de japonês, usou a mesmíssima técnica para estudar caracteres em japonês.
E o mais interessante é que ela aplicou uma técnica, uma das primeiras técnicas que a gente ensina, e no dia seguinte ela percebeu que ela lembrava de 80% do que ela tinha estudado. Ela se surpreendeu muito porque normalmente ela levava semanas para guardar essa leitura. Então, dá para estudar línguas sim e com muito mais eficiência. Dá para estudar exatas? Tá, isso aqui é uma fórmula de análise combinatória que eu coloquei como prática do nosso curso. E aí a Júlia fez a prática. Só que ela não sabia que fórmula era essa. Ela simplesmente memorizou aplicando o método que eu tinha ensinado. E 4 dias depois, ela não tinha mais revisado. Ela viu essa fórmula uma única vez, aplicou o método e largou a fórmula para lá. E ela teve a grata surpresa de perceber que decorou a fórmula inteira. Aliás, fórmulas matemáticas são superestimadas. São uma das coisas mais fáceis do mundo de se memorizar, desde que você saiba como. Tá? Prova é a Júlia, que não conhecia a fórmula, não sabia o que ela significava, e mesmo assim, com uma única passada, ela memorizou a fórmula inteira. Tá? Então, serve para praticamente toda a área. Eu até hoje não encontrei uma área que eu não tivesse conseguido ajudar o aluno. Às vezes o aluno está com dificuldade, esse assunto aqui, como é que eu faço e tal. Eu pego lá e mostro para ele como memorizar. Ok? E tem vários vídeos gravados sobre isso nos nossos cursos lá. Inclusive no YouTube também. A ferramenta de hoje é bem moderninha, porque ela é baseada numa pesquisa bem recente de neurociência, que gerou uma técnica chamada aprendizagem espaçada. Por favor, não confundam com repetição espaçada, que é outra coisa completamente diferente, ok? E ela vai resolver o seguinte problema. Ok, eu sentei para estudar. O que eu vou fazer exatamente? Quais são os passos que eu vou dar para aproveitar o máximo de cada minuto que eu tenho? Porque normalmente eu tenho menos tempo do que coisas para estudar. Então, eu preciso fazer com que esse tempo que eu tenho disponível realmente vale a pena. E essa é a técnica que vai fazer a mágica para você, ok? É nesse tipo de técnica que você vai conseguir aproveitar o melhor aquele tempinho, tá? Isso tudo com um passo a passo muito claro e extremamente eficiente, como eu vou mostrar aqui as pesquisas que estão por trás. Normalmente, eu não mostro muito a pesquisa porque eu quero ir logo para a prática. Mas como essa técnica é uma técnica muito contraintuitiva, eu preciso mostrar o resultado das pesquisas para que vocês acreditem em mim e deem uma chance para a técnica, porque quem aplica volta dizendo, nossa, esse negócio é incrível, é impressionante como funciona, tá? Como eu disse, é contraintuitiva. E no final, depois que eu entregar essa ferramenta incrível na mão de vocês, eu vou convidar vocês para o nosso treinamento avançado de memorização, que é a Academia da Memória. Vamos lá, voltar aqui no nosso mapinha, nosso primeiro mapinha, em que a gente vai falar sobre aprendizagem espaçada. Eu sempre começo com uma citação, que eu acho importante dar o tom da aula. Tem algumas coisas que é importante você prestar atenção em cada aula, e nessa aula eu acho que essa frase do Bill Gates, ela é extremamente interessante de você parar para pensar nela. E ele diz o seguinte, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. É muito comum a gente ter como base aquilo que as pessoas à nossa volta estão fazendo. E acontece que a maioria das pessoas está fazendo besteira, principalmente no que diz respeito a estudo e aprendizagem. Por quê? Porque a escola ensina muitas coisas que não funcionam, ou que, na melhor das hipóteses, funcionam mal. A escola tradicional, para ser bem honesta com vocês, ela está ignorando, no mínimo, um século de pesquisas de psicologia cognitiva, de neurociência, e continua perpetuando erros que essas ciências já mostraram que são erros. E aí as pessoas acham que aquele é o jeito normal de estudar, aquele é o jeito normal de aprender. Então, quando eu digo para a pessoa que fazer anotações lineares não é uma boa, que mapas mentais é muito mais eficiente, ela olha para os lados e vê que ninguém está fazendo mapa mental. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação. E aí ela acha que não vou fazer isso, ninguém faz isso, então não deve funcionar. Só que não é bem assim. Na verdade, as poucas pessoas que têm acesso a informações bem fundamentadas em pesquisas de como a aprendizagem se processa são as pessoas que chegam naqueles lugares
que poucos chegam. Ou seja, que passa naquele vestibular mega concorrido, que passa num concurso com aquele salário dos sonhos. Essas pessoas estão fazendo alguma coisa diferente. Se você tentar estudar do modo tradicional para alcançar alguma coisa que seja bastante difícil, você dificilmente vai chegar lá, ok? Então, você precisa realmente fazer alguma coisa que a maioria nem sabe que está acontecendo. E essa técnica de hoje é uma dessas técnicas, que vai realmente mudar completamente o tipo de resultado que você consegue obter dos seus estudos. Então, vamos lá. Vamos ver que tal de coisa é essa aprendizagem espaçada que vai te ajudar a usar o relógio melhor, tá? E o artigo fundador dessa técnica, o artigo que divulgou oficialmente a técnica para o mundo, começava com a história de formar memórias de longo prazo em poucos minutos. E ele tem algumas características interessantes. Quem começou com essa história foi um diretor de uma escola de ensino médio na Inglaterra, chamada Escola Monk Seton. Esse cara é o Paul Kelly. Ele estava lendo um artigo na Scientific American sobre neurociência. E era uma pesquisa feita naquela época, só em células de neurônios, né, no laboratório, neurônios fora do corpo, e depois foi replicada com ratos. E ela estudava a formação das memórias de longo prazo de um aspecto diferente do que se vinha fazendo até então. Por exemplo, tudo que a ciência cognitiva nos ensina sobre formação de memória de longo prazo é baseado no que acontece nas sinapses, que é o caminho a ligação entre os neurônios. Então, por exemplo, se você recebe uma pergunta, você passa por um caminho dentro do seu cérebro, estou simplificando bastante aqui, tá, gente? Mas você vai passar por um caminho que tem vários neurônios e entre esses neurônios tem as sinapses. Se esse caminho tiver uma camada de mielina bem grossa, você acha a resposta rápido, porque a camada de mielina é transmissora. Ela transmite eletricidade com facilidade. Se a camada de mielina é bem fraquinha, você tem dificuldade de encontrar essa informação e às vezes não encontra a resposta. Tá? Então, toda a questão da repetição espaçada que a gente viu na semana passada tinha a ver com engrossar a camada de mielina da melhor maneira, da forma mais eficiente possível. Acontece que foram estudar outras maneiras, outros momentos do neurônio ali, em que também havia formação de memória de longo prazo. E esses estudos foram mais dentro do neurônio. Eles queriam saber o que acontecia dentro do DNA. E aí eles pesquisaram, como eu disse, primeiro começaram com neurônios fora do corpo, né? Neurônios mantidos vivos ali fora do corpo, e depois testaram o mesmo tipo de coisa com ratos, com aprendizagem de ratos, aí já falando em aprendizagem. E eles perceberam o seguinte, que se o pesquisador desse um estímulo para um neurônio, esperasse 10 minutos, tá? Então tem um intervalo de 10 minutos aqui. Aí ele desse o mesmo estímulo, esperasse mais 10 minutos, e depois repetisse o estímulo pela terceira vez, acontecia uma mudança no DNA daquele neurônio. Aquele neurônio ficava modificado para sempre. Ou seja, eu estava formando uma memória de longo prazo no nível do núcleo do neurônio. Então, eles verificaram isso no neurônio. Aí foram verificar com a aprendizagem de ratos. E aí perceberam que os ratos realmente reagiam da mesma maneira. Se você ensinasse uma coisa, esperasse 10 minutos, ensinasse a mesma coisa, esperasse mais 10 minutos, ensinasse a mesma coisa pela terceira vez, você percebia que o rato tinha aprendido muito rápido aquela coisa que estava sendo ensinada para ele. Tinha aprendido a longo prazo. Tá? O rato era testado vários dias depois e tal. Então, é um outro caminho de você obter a memória de longo prazo. Certo? E aí o Paul Kelly falou assim, bom, se funciona com rato, por que pode não funcionar com os meus? Talvez funcione com os meus alunos também. E aí ele foi e fez o experimento original com os estudantes lá da Monk Seton. E depois ele teve que publicar um artigo, porque ele começou a divulgar antes de publicar o artigo. Aí algumas pessoas caíram de pau, isso saiu num jornal bem importante da Inglaterra. E aí
as pessoas caíram de pau, dizendo que a pesquisa dele não estava bem feita e tal. Ele falou, então tá, então vamos refazer todo o experimento bem feitinho, com toda a estatística muito bem montadinha, para que a gente possa publicar um artigo. E aí esse artigo foi publicado em 2013. Então você vê uma coisa extremamente recente. Então os autores são o Paul Kelly e a Terry Watson, que era uma professora de biologia que topou fazer a maluquice com ele. Então eles pegaram estudantes que estavam no final do ensino fundamental e estudantes que estavam no ensino médio. E lá eles têm uma prova que parece com o nosso Enem, que os alunos vão fazendo ao longo do ensino médio, e isso vai definir em que faculdade eles podem entrar. Aí, eles resolveram montar a estrutura da aula de acordo com os experimentos. Então, a estrutura da aula era assim: estímulo, intervalo, estímulo de novo, intervalo, e aí estímulo pela terceira vez. Essa é a estrutura. Então, como é que eles traduziram isso em aulas? Eles pegaram uma apresentação bem intensa, com conteúdo de um semestre de biologia, e essa apresentação condensava esse conteúdo numa aula muito rápida, de 20 minutos mais ou menos. Tem gravação disso na internet, só que está em inglês, tá? Então ela dava essa aula, a Terry dava essa aula rapidinho, e os alunos ficavam ali assistindo aquela aula fissurados, porque quando está rápido, igual o carro rápido, né? Quando você está dirigindo um carro muito rápido, você presta mais atenção. Então a velocidade ajuda na concentração. Aí eles assistiam essa aula, que era um resumão do semestre, aí tinha um intervalo de 10 minutos. Nesse intervalo, eles faziam qualquer coisa que não envolvesse muito a cabeça. Eles brincavam de massinha, também tem vídeo disso na internet, tá? Se vocês estiverem duvidando de mim. Ou se eles tinham a possibilidade de ter uma porta direto para uma área aberta, eles jogavam um pouco de bola. Então, mas o importante era ficar 10 minutos se distraindo daquele assunto que eles estavam estudando. Aí ela repetia a mesma apresentação, só que dessa vez ela tirava uns pedaços da apresentação e fazia uma aula mais interativa. Tipo, paravam 2 segundos para ver se os alunos lembravam de algumas partes. Ela estava usando um outro efeito que eu vou falar daqui a pouco, que já vem da psicologia cognitiva, já comprovado também pelo lado da psicologia cognitiva, mas o fato é que ela fazia a mesma apresentação um pouco mais interativa, um pouco puxando pela memória dos alunos do que ela tinha apresentado na primeira aula. Aí ela fazia mais um intervalo de 10 minutos, né, com as distrações, e aí ela pedia para eles fazerem uma tarefa bem ativa, um exercício, né, um questionário e tal, que estivesse relacionado àquilo que ela tinha ensinado. Nota que isso aqui não era uma prova, era uma atividade, que eles inclusive faziam em mesas com 4 ou 5 alunos, os alunos conversavam, então era uma atividade para reforçar a aprendizagem, só que ela era mais ativa, ok? Então, esse é o esquema que eles montaram para esse material. E aí, vamos ver os resultados. Aplicaram isso em diferentes grupos de alunos e tiveram os seguintes resultados. A primeira situação que eles estudaram foi a seguinte: eles compararam alunos que estavam no final do ensino fundamental, ou seja, nunca tinham visto aquele assunto, e alunos que estavam no ensino médio e que fizeram o curso normal de 4 meses, né? Porque o semestre, na prática, dura 4 meses, porque tem período de férias e tal. Então, esses alunos do ensino médio tiveram um curso tradicional de 4 meses vendo aquele tópico, né? O semestre normal. Os alunos que estavam no final do ensino fundamental, que nunca tinham visto aquilo, tiveram uma sessão de aprendizagem espaçada. O que é uma sessão de aprendizagem espaçada? Você tem 20 minutos de aula, 10 minutos de descanso. 20 minutos de aula, 10 minutos de descanso, 20 minutos de exercício. Ou seja, no total, eles passaram 1 hora estudando, 20 minutos descansando. No total, foi 1 hora mais 20 minutos, 1 hora e 20 gastos para estudar o mesmo conteúdo que o pessoal do ensino médio tradicional levou 4 meses estudando da forma tradicional. Aí esses alunos foram submetidos a uma prova similar ao nosso Enem, equivalente àquele conteúdo específico. E o resultado é que os alunos que tiveram uma única sessão de aprendizagem espaçado tiveram, em média, um desempenho equivalente ao pessoal do ensino médio, que ficou 4 meses estudando aquele material. Isso é absolutamente espantoso.
tá? Você imaginar que dá para resumir o conteúdo de 4 meses, claro que não é 4 meses estudando todo dia, 8 horas por dia, né? 4 meses é assim, 2 aulas, 3 aulas por semana, que é mais ou menos o que cada aluno tem de cada matéria. Mas, de qualquer maneira, um curso tradicional tem 60 horas por semestre. Então, seria uma comparação entre 1 hora de estudo e 60 horas. E os resultados foram equivalentes. Isso é muito, muito sério. Por isso que o pessoal começou a divulgar nos jornais e ficou todo mundo maluco. Eles já foram fundar uma organização para divulgar aquele negócio. E aí o pessoal de pesquisa mais radical, mais certinho assim, caiu de pau e eles tiveram que refazer tudo e os resultados foram os mesmos, tá? Aí eles foram testar uma segunda situação. Já que é para fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa, né? Que era o seguinte, eles pegaram só alunos do ensino médio dessa vez. E a mesma coisa, biologia do Enem. Então, todos eles tinham feito o curso de 4 meses normal, só que aí estava na hora da revisão. Sabe aquele revisaço antes da prova? Antes do Enem? Antes do vestibular? Pois é. E o que a escola normalmente fazia? Separava algumas horas fora do turno normal dos alunos e fazia uma revisão tradicional, como todo mundo está acostumado. E essa revisão tinha várias horas, né? Então, um grupo de alunos fez essa revisão tradicional e um grupo de alunos fez uma sessão de aprendizagem espaçada. De novo, pegaram aquela aula super condensada, 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Acabou. E aí foram fazer a prova. Agora eram alunos mais comparáveis, porque todos tinham feito o curso tradicional, mas alguns fizeram uma revisão mais normalzinha e outros fizeram aprendizagem espaçada. O que aconteceu? A mesma coisa. Os resultados da prova eram os mesmos. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que você está conseguindo fazer as pessoas memorizarem. Essas provas eram dadas vários dias depois das revisões, tá? Ou do estudo em si, porque aqui é uma questão de memória de longo prazo. A gente pode até dizer de médio prazo, mas de qualquer maneira era o suficiente para esses alunos irem fazer aquela prova e terem uma nota equivalente ao pessoal que ficou ali um semestre estudando ou que ficou várias horas fazendo uma revisão tradicional. Então, esses resultados, eles são muito fortes e muito loucos, deixou muita gente muito pirada. Obviamente, isso vai levar muito tempo para chegar nas escolas, porque tem escola que não usa nem revisão espaçada, que é uma coisa que tem pelo menos 40, 50 anos, que está bem estabelecido. Quanto mais aprendizagem espaçada, que é uma coisa que foi publicada em 2013 e ainda está sendo espalhado pelas escolas da Inglaterra. Tá certo? O que eles estão fazendo? Eles estão ensinando o grosso da matéria em forma de aprendizagem espaçada, algumas escolas, tá? E o resto eles estão trabalhando com projetos que é muito mais interessante e que explora outras maneiras de aprender. E a terceira situação, só para não deixar o pessoal de exatas cheio de razão, dizendo que essas coisas só funcionam para matérias conceituais, eles repetiram tudinho em física e os resultados foram os mesmos. Certo? Então, você vê que esses resultados, eles são extremamente graves até, porque se o cara pode aprender em 1 hora, por que a gente está gastando horas e horas e horas dos nossos estudantes? Tá? Por que nós estamos gastando horas e horas e horas estudando de um jeito que a gente poderia aprender a mesma quantidade de coisa numa sessãozinha de 1h30? Tá? E aí, a primeira coisa que me veio à mente, quando eu fiquei sabendo disso aqui já há alguns anos atrás, é o seguinte: como é que a gente usa isso? Porque tem um obstáculo aí. Tem um obstáculo que é o seguinte: lá na Monk Seton, os professores montaram as aulas daquele jeitinho. O seu professor não faz a menor ideia de que isso existe. 99% dos professores não fazem. Então, esse é um obstáculo. A aula não está estruturada daquele jeito. Então, você não tem a possibilidade de já ter tudo mastigadinho para você. Mas eu acho até bom. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo uma autonomia. A gente mesmo vai montar a estrutura necessária para a gente aprender dessa maneira e aproveitar muito melhor o nosso tempo de estudo. Isso te dá autonomia cognitiva, o que é muito bom. Então, vamos ver. Vamos passar por esse obstáculo, que é o fato do professor não preparar a aula dentro do formato da aprendizagem espaçada, e vamos
ver como que a gente pode trabalhar dentro desse mesmo esquema. Para a gente poder aplicar, a gente tem que entender quais são os princípios mais importantes das pesquisas, que as pesquisas estão mostrando no que diz respeito à aprendizagem espaçada. E a coisa mais importante da aprendizagem espaçada não é o tempo que você fica estudando, mas o tempo de intervalo que você dá. Ok? Esses intervalos são obrigatórios. A única coisa que a gente ainda pode ser um pouco maleável é na duração desse intervalo. Apesar de que as pesquisas, desde o neurônio, passando pelos ratinhos, passando pelas pessoas, né, pelos alunos lá, apontam para 10 minutos, na verdade não existe um corpo de pesquisas que afirmem, que possam dizer que com certeza o melhor tempo de intervalo é de 10 minutos. Eu sempre sugiro de 5 a 10 minutos. 5 minutos é o mínimo, tá? E se você fica nervoso aí porque tem que parar 10 minutos a cada 20, 30, não se preocupe, a gente vai resolver um pouco esse problema com o seguinte: o tempo de concentração, o tempo que você vai ficar sentado estudando, ele pode ser mais variado do que o intervalo. Tá? O intervalo é obrigatório. Não adianta você estudar, não fazer o intervalo e voltar e fazer o mesmo estudo. Não vai resolver. Tá? Você precisa do intervalo. O intervalo é o tempo que precisa para a informação caminhar da parte exterior do neurônio até lá no núcleo onde está o DNA. Então, tem todo um processo para essa informação viajar ali dentro, e esse processo, tudo indica que dura em torno de 10 minutos. Ok? Agora, o tempo que você leva estudando, ele pode variar um pouco mais. A gente tem trabalhado, em geral, com um tempo em torno de 20 a 40 minutos. Então, se você acha 20 minutos pouco tempo, tente 40. Agora, presta atenção se você está conseguindo manter a concentração durante todos esses 40 minutos. Porque esses 20 minutos foram pensados porque é mais ou menos o tempo que um ser humano consegue manter a concentração sem se distrair com alguma coisa. Tá? Principalmente adolescentes. Mas tem pessoas que têm hábitos de estudo mais intensos e elas podem sim conseguir se concentrar por mais tempo. Eu não sugiro em hipótese alguma que você passe muito dos 40 minutos. Na melhor das hipóteses, chegue a 50. Mas não passe muito disso, por quê? Porque se o tempo for muito longo, aquilo que você estudou no meio desse tempo, por exemplo, lá pelos 30 minutos, ele vai ficar meio esquecido. Aí é um outro fenômeno que você vai entender, por exemplo, lendo os livros do Tony Buzan sobre memória, mas eu não vou entrar muito nessa discussão aqui agora. Então, não alongue muito esse tempo, que você está prejudicando o seu processo de memorização. Eu sugiro no máximo 40 minutos, ok? Isso se você é uma pessoa que já tem uma boa concentração. Se você perde a concentração com facilidade, tente ficar em 20, 15, 20, que é mais ou menos o tempo normal de concentração, e aí vale a pena você se esforçar, mesmo que você perca a concentração antes, para você ter pelo menos um tempo de 15 a 20 minutos em que você consegue ficar concentrado. Concentração também é treino, ok? Então, esses são os princípios fundamentais. O intervalo é a coisa mais importante. A forma como você usa o tempo de estudo, ele é legal, mas também não é assim o mais determinante. O mais determinante aqui é o intervalo. Tá? E como é que vão ser essas etapas de estudo? São 3 etapas de estudo separadas por 2 intervalos. A primeira etapa, você percebe nas aulas que foram dadas lá para os alunos da Monksito, que ela é mais passiva, quer dizer, o aluno está entrando em contato pela primeira vez com aquele material. É o que a gente chama de etapa de aquisição, quando a gente fala em etapas de aprendizagem. E o objetivo do aluno deve ser prestar atenção e entender o que o professor está falando, porque ela é bem rápida, tá? Ou ler rapidamente e entender o que você está lendo. Ou passar um vídeo bem rápido e entender o que você está ouvindo nesse vídeo. Mas o teu foco nesse primeiro momento deve ser compreender e não memorizar. Na segunda etapa, você vai ser mais ativo e você vai tentando lembrar por antecipação o que vem adiante.
Isso se chama efeito invocação. É um efeito muito bem estudado pela psicologia cognitiva e que ajuda você a memorizar. Então, aqui eu já estou entrando no processo de retenção, que seria a segunda fase da aprendizagem. Então, eu estou colocando essas 3 etapas nas 3 fases da aprendizagem, que é aquisição, retenção e aplicação. E aí é justamente o que vai acontecer na terceira. Lembra que lá na Monksito os alunos faziam um exercício. E você vai tentar ser mais ativo, mais prático na terceira etapa. Isso vai te ajudar a aprofundar a compreensão e aprofundar também a memorização, a retenção que você faz desse material. Então, a terceira etapa, gente, mesmo que seja exercício, não é teste. É uma etapa ainda de aprendizagem. É para você consultar o material, pensar em como ele pode ser usado, fazer uma tentativa de lembrar. Então, ainda é exercício. Depois você faz um simulado, faz um teste com outros exercícios e tal. Mas aqui essas 3 etapas são etapas de aprendizagem, ok? Vamos tornar tudo isso um pouco mais concreto. Né? Sentou lá para estudar um livro, por exemplo. Tá? Vamos começar com um livro, com um texto, que é a fonte mais comum de informação para a maioria das pessoas que estuda sozinho, porque, como eu disse, seu professor não vai fazer isso. Mais um pouquinho d'água aqui para mim? Então, vamos lá. A primeira etapa, como eu disse, ela é mais passiva, é uma hora de ler, por exemplo, se você estiver estudando por um livro ou por uma apostila. É hora, por exemplo, de você assistir uma videoaula, se você tiver um curso em videoaulas. A sacada aqui, para dar a intensidade necessária, é que isso seja feito de forma rápida. E aí, quando eu falo em leitura rápida, para estudo, algumas pessoas se arrepiam um pouco. Né? As pessoas acham que leitura rápida é só para ler jornal ou só para ler literatura, e na verdade, não. A leitura rápida, e tem gente que tem o péssimo hábito de, quando está lendo alguma coisa para estudar, começa a ler bem devagarinho. Deixa eu lembrar para você o que acontece quando o professor de vocês começa a falar bem devagar, explicando detalhe por detalhe. O que acontece? Dá sono, aí você começa devagar. Quando o cara chega no final da frase, você não lembra do início da frase, tá? E tudo isso acontece numa leitura lenta também. Então, uma leitura rápida, ela faz com que você tenha uma concentração melhor e uma compreensão melhor. Eu não estou falando daquela leitura dinâmica de você pular pedaços para ter só uma ideia geral. Estou falando de uma leitura rápida, mas que pegue todo o texto. Quão rápida? O mais rápido que você puder. Tem que ser acima da sua zona de conforto. Porque se você ler sempre acima da sua zona de conforto, você está sempre se treinando para ler cada vez mais rápido. Tá? Então, essa é a dica que eu vou dar, por enquanto, de leitura rápida. E, de preferência, você vai anotar alguma coisa. Ou você vai sublinhar. Claro que o sublinhar atrapalha um pouco a rapidez da leitura, mas dá para você sublinhar. Ou você vai do lado anotar só a palavra-chave. Ou você vai fazer um pequeno mapa mental, inicialmente só em preto e branco mesmo, só com uma caneta. Ou, na pior das hipóteses, você vai fazer um resumo normal. Eu não aconselho o resumo normal porque não é muito eficiente, ok? Mas, se você não pode sublinhar aquele livro, ou não consegue anotar sua palavra-chave porque tem medo de esquecer, ou não sabe fazer mapa mental, aí você tenta fazer o resumo mais resumido que você puder, ok? Mas a ideia é você fazer uma leitura o mais rápido possível, e a anotação também tem que ser muito curta e muito objetiva, ok? Aí você vai ter o seu descanso aqui, não esqueça, 10 minutos de descanso. Aí você vai voltar naquele mesmo assunto, isso é importante. Você vai fazer uma leitura rápida. Se você fez uma boa anotação, você pode, inclusive, trabalhar somente com essa anotação. Você não precisa voltar no material original. Tá? Essa é a situação ideal. Por quê? Porque aí, esse tempo aqui, você pode usar, como você fez uma anotação resumida, você vai levar menos tempo para ler. E aí você pode usar, por exemplo, para tentar lembrar o que aquelas anotações significam. Se você não lembrar, você ainda tem tempo de ir lá reler só aquele trechinho no material original,
ok? Então, essa seria a segunda etapa, uma etapa mais ativa, em que você está tentando lembrar do que você viu e tal, mas sem autopunição, tá, gente? Sem ficar se martirizando se não lembrar. Você ainda está no processo de aprendizagem. É só para você observar o que, que você lembra mais, o que, que você lembra menos, o que, que precisa de uma releitura e tal. Então, você usa esses 20 a 40 minutos para fazer esse processo aqui. Aí você descansa mais 10 e vai para a terceira etapa, que é a de fazer associações. Né? Toda a nossa memória é construída a partir de uma associação que você faz entre aquilo que você está querendo aprender e aquilo que você já sabe. Toda memória é construída por associação, mesmo que você não tenha consciência disso. Tá? Quando você não tem consciência, é uma associação que ocorre naturalmente. Quando você tem consciência, é uma associação que você fez intencionalmente. Então, você vai tirar esse tempo para fazer associações. Mas olha só que legal. Como você já passou 2 vezes pelo material, deu uma olhada no que você lembra, no que você não lembra, você vai precisar fazer associações não para tudo, mas só para aquilo que é mais importante, que você percebeu ali que era mais importante e que você teve uma menor retenção e que precisa de associações mais fortes para conseguir lembrar de uma próxima vez. Tá? Com isso, você reduz a quantidade de trabalho que você vai ter na hora de usar associações. Certo? Então, esse é um processo de aprendizagem espaçada em que você não depende de nenhum fator externo. Você pode fazer isso com um livro, você pode fazer isso com um vídeo, você pode acelerar o vídeo, por exemplo, no YouTube, você acelera o vídeo em até 2 vezes. Tá? Em português eu consigo acelerar em até 3 vezes, mas aí eu uso um plugin para isso. Mas o YouTube já permite você acelerar o áudio até 2 vezes. Então, você pode assistir esse vídeo mais rápido, ok? E vale a pena fazer esse treino. Por quê? Porque você economiza tempo. Você vai, um vídeo de 40 minutos, você vai assistir em 20. Você vai estar cumprindo aquele tempo ali da aprendizagem espaçada e absorvendo uma quantidade de conteúdo muito maior, ok? E você pode fazer isso com áudios também, que você gravou de uma aula, por exemplo. Então, você tem uma série de coisas, mas que você não depende mais de um fator externo. Você que controla aqui o processo, certo? Então, isso aqui é um passo a passo, essas 3 etapas aqui, do que você vai fazer na hora de sentar para estudar. Não é simplesmente sentar para estudar e começar a ler a esmo, esperando, né, na esperança de que alguma coisa vai entrar na sua cabeça. Tá? Esse tipo de estudo funciona muito mal. Você normalmente esquece 90% do que estudou desse jeito, só lendo e tentando ler mais devagar, que atrapalha a compreensão, atrapalha a concentração. Então, o que você deveria fazer na hora que você senta para estudar alguma coisa nova, tá? Que você não está revisando, é isso. Faça uma leitura rápida ou assiste o vídeo rapidamente, faça anotações também bem resumidas, depois você, na segunda etapa, depois de 10 minutos de descanso, faça uma releitura rápida, de preferência das anotações, só releia no material original aquilo que for realmente necessário, e depois você trabalha com a ideia das associações intencionais, que são aquelas associações malucas, das histórias malucas e tal. Isso aqui vai te dar um aproveitamento máximo dos teus momentos de estudo. Você pode falar assim, nossa, mas eu vou estudar a mesma coisa em 3 períodos, então eu estou gastando muito tempo. Não, você está economizando tempo, porque o que você estudar nesses 3 períodos, você não vai esquecer a grande parte. Claro que uma coisinha ou outra vai ficar, mas para isso tem as revisões, ok? E aí as suas revisões vão estar muito facilitadas, porque a maior parte das coisas você já lembra, ok? Então, experimente isso por uma semana. Se você está achando tudo isso muito louco, de repetir 3 vezes cada coisa que você tem que estudar, experimente por uma semana. Aproveite que nós estamos num período aí de férias, que poucas pessoas estão fazendo alguma coisa mais consistente. Pega aquele material que você gostaria de saber bem, um material que você tem interesse, e aplique isso por uma semana. Cada vez que você for estudar um pedaço novo, aplica, faz uma sessão de aprendizagem passada. Faça umazinha só por dia, curtinha, com 20 minutos só de estudo em cada sessão, e depois venha contar o que aconteceu. Certo? O que fica aqui? Fica a pergunta do que fazer nos intervalos. E eles são importantes. A gente já viu que eles são uma parte fundamental
da aprendizagem espaçada. O que o pessoal do Monk Seaton fazia? Eles faziam massinha de modelar, e você pode usar massinha de modelar, tá? Não tem nenhuma lei dizendo que adulto não pode mexer com massinha de modelar. É uma coisa lúdica. E tem que ser qualquer coisa que relaxe a mente. Eu sempre gosto, nesse ponto da aula, fazer um brainstorming com vocês. Eu vou voltar aqui um instantinho, tá? Para vocês me verem aqui. Eu gosto sempre de voltar e fazer um brainstorming com vocês, perguntando para vocês o que vocês vão fazer na próxima semana. Vocês vão aplicar a aprendizagem espaçada, vão pegar um assunto, vão fazer uma sessão de aprendizagem espaçada por dia, durante 5 dias consecutivos. Do mesmo assunto, para não ficar muito picotado. E aí, eu quero que vocês me digam o que você vai fazer nos intervalos. 10 minutos de intervalo, o que você vai fazer? Quero ver sugestões aí. Depois eu dou mais algumas. Mas eu quero ver o que vocês entendem como atividades que são boas para esse momento de relaxamento que deve estar nos intervalos. Videogame, séries. Série não dá em 10 minutos, não. Tem uns loucos que são tão tarados em série que vou assistir só 10 minutos. Não vai assistir só 10 minutos. Videogame é outra coisa. Rede social, tá? Então vamos falar dessas coisas. Redes sociais e videogame. Elas são construídas para viciar. Elas são construídas para te manter ali dentro o maior tempo possível. Então, é muito difícil, você vai ter que fazer um esforço de disciplina muito grande para ficar só 10 minutos, tá? Então, tome muito cuidado se você for usar videogame ou rede social nesses intervalos, tá? Não é a melhor das opções. Não tem desculpa para não usar a aprendizagem espaçada na próxima semana, porque ideia, para não ficar tedioso, vou fazer só relaxamento, já cansei de fazer relaxamento. Não, então, depois você vai tomar um lanche, depois você vai fazer um alongamento, depois então você vai variando, tá? Para experimentar, inclusive, o que funciona melhor para você, tá? Mas não tem desculpa para não fazer os seus intervalos, porque o intervalo é fundamental. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Certo? Então, a gente já aprendeu o que fazer na hora de estudar e o que fazer na hora de parar. Certo? E a gente tem a questão das associações e tal, e quanto mais métodos de associações você conhecer, obviamente, mais repertório, mais ferramentas você tem para utilizar. Então, eu quero, nesse momento, convidar vocês a irem ainda mais longe por esse processo de aprender a aplicar os métodos de memorização de forma mais rápida e ter um acompanhamento pessoal em cima desse trabalho. E isso você vai conseguir fazendo parte da Academia da Memória. Tá? O que a gente quer alcançar com a Academia da Memória? A gente quer que você tenha uma memória que seja rápida, que seja confiável e que seja duradoura. Como assim, Ana? Rápida é mais ou menos como a Midori, que ao invés de levar semanas para memorizar aqueles caracteres todos de japonês, ela memorizou 80% de um dia para o outro. Aí só dela rever para ver o que ela lembrou e o que ela não lembrou, com certeza ela já sabia todo o resto. Ok? Então, isso é uma memória rápida, que você constrói essa memória com rapidez. Não fica tendo que repetir 1.500 vezes. Se você repetir 1.500 vezes, com certeza vai funcionar. Só que você vai ter tempo para repetir 1.500 vezes tudo que você precisa aprender? Não vai, né? Nem paciência. O que é uma memória confiável? Uma memória que você fecha os olhos e sabe que ela vai estar ali. E é isso que os métodos, principalmente baseados em associações, te dão. Porque você tem onde começar a buscar, que é na associação. Tá? Então, e como você constrói a tua memória no longo prazo, tanto por repetição espaçada como por aprendizagem espaçada, você sabe que a tua memória vai estar ali. Você vai ter a segurança de que na hora que você precisar, você vai encontrar aquela informação na sua mente. E duradoura, né? Hoje a gente trabalhou especificamente numa construção de memória de longo prazo, num tipo de construção de memória de longo prazo. Mas, por exemplo, a Júlia ainda não fazia isso. Ela viu lá a fórmula, largou a fórmula para lá, porque ela não tinha um interesse específico naquela fórmula, e 4 dias depois ela sabia. Qual é a chance de você ver uma fórmula matemática no quadro e 4 dias depois lembrar em detalhes dessa fórmula? Se você não usa nenhuma técnica, a chance é 0, porque o nosso cérebro não faz assim, não funciona desse jeito.
A não ser que seja uma fórmula extremamente simples e que você tenha entendido muito bem aquela fórmula. Agora, sem entender direito, que foi o caso da Júlia, e com muitos detalhes, índice e pontos de interrogação e tal, é virtualmente impossível, tá? E 4 dias é muito tempo para quem não faz nenhum tipo de revisão. Se você está fazendo revisão, aí, dali a 4 dias você vai lembrar, depois você vai lembrar por mais tempo ainda, depois você vai lembrar por mais tempo ainda. Mas sem revisão, é um tempo muito maior do que a maioria das pessoas. Você lembra do que você leu ontem? Não lembra, né? 90% não lembra. Isso é o normal do nosso cérebro. Se a gente não fizer nada com isso, a gente não consegue lembrar. Como é que você chega nisso? A gente tem um portal exclusivo que tem todas as gravações do Memória Total. Então, você que vai definir em que ordem você vai assistir e quando você vai assistir. Aí você vai ter 2 anos para fazer isso. E tem os 9 módulos avançados. Então, você vai fazer associações ainda mais inesquecíveis, que é um segundo passo que a gente dá aqui. Você vai aprender a fazer apresentações sem precisar de slide. Você vai botar slide só para deixar a plateia feliz. Mas você não vai depender de colocar todo o texto nos slides, porque você está morrendo de medo de esquecer. Que é o mico do século para quem está fazendo a apresentação, né, gente? É gritar para a plateia que você está inseguro. Então, você vai aprender a memorizar a apresentação, saber o seu assunto de trás para frente e fazer isso sem necessidade de slides. Os slides vão estar ali só de enfeite mesmo. Fórmula matemática, eu já mostrei para vocês, já falei para vocês que é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina, tá? Línguas, a gente tem todos os métodos que são gerais, que você pode usar para estudar gramática, para estudar vários aspectos das línguas, e tem um módulo específico sobre memorização de vocabulário. Porque para você ficar fluente numa língua, o grande segredo é memorizar vocabulário. Você tem que conhecer muitas palavras. Porque senão o que acontece? Você memoriza uma pergunta, né, naqueles livrinhos de turista, e quando a pessoa te responde, ela não te responde o que estava no livrinho de turista. Ela vai te responder uma coisa completamente diferente. Se você não tem vocabulário para isso, você não consegue conversar com a pessoa, certo? Então, aprender vocabulário é fundamental para fluência, e a gente tem um módulo específico para você memorizar vocabulário muito mais rápido. Outra coisa importante é praticar, né? E dentro da Academia da Memória, você tem uma coisa muito interessante, que é que 90% das práticas são em cima dos seus materiais. E você tem 2 vantagens por isso. A primeira vantagem é que você economiza tempo. Ao mesmo tempo que você está aprendendo a técnica, praticando a técnica, você está memorizando aquela coisa que você já precisava memorizar mesmo, porque é o teu material de estudo. E outra coisa é o seguinte, à medida que você vai aplicando cada técnica no seu material de estudo, você naturalmente, na hora que estiver só estudando, sem estar pensando na Academia da Memória, você vai falar assim, nossa, mas eu podia usar tal técnica para memorizar isso aqui. Então, você vai tornando o uso das técnicas um hábito. É muito mais fácil fazer esse caminho quando eu já estou trazendo o teu material para dentro das práticas. Certo? Então, essas são as 2 vantagens. Aí você pode dizer assim, tudo bem, mas aí se o exercício, as práticas, né, que a gente pede para você, são em cima dos meus materiais, não vai ter gabarito. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou não? Bom, aí entra a nossa tutoria individualizada. A nossa tutoria individualizada vai pegar a sua prática, que você vai publicar no nosso grupo secreto do Facebook, que só os alunos têm acesso, e vai comentar, olha, isso aqui tá legal, isso aqui foi feito direitinho, isso aqui não tá tão legal assim, você pode ir por esse outro caminho aqui, né? Tenta melhorar isso aqui ou outro. Então, faz comentários detalhados em cima de cada uma das suas práticas. Com isso, você vai desenvolver muito rapidamente a habilidade de memorizar com vários métodos, porque você não vai ficar batendo com a cabeça na parede, fazendo coisa errada, e aí aquela coisa não funciona, e aí você tem que descobrir sozinho por quê. Tá? Então, essa tutoria ela é uma parte fundamental da Academia da Memória. Além desse material todo, quer dizer, todas as gravações do Memória Total, que por si só é um curso completo, mas os módulos avançados, que são aqueles módulos que não caberiam no formato de aula do Memória Total, porque exigem que você conheça alguma coisa antes, a gente tem uma série de bônus extras. Um deles fala sobre motivação,
Motivação também tem muita ciência por trás. Tem coisas que você pode fazer para ajudar e tem coisas que você pode fazer que atrapalham a sua motivação. Então tem que conhecer o que funciona em termos de motivação, como funciona a motivação humana, e aí eu tenho uma palestra falando sobre isso e também te dando 5 dicas de coisas práticas que você pode fazer para sustentar a sua motivação. Porque às vezes a gente começa nessa época do ano e assim, não, porque o ano que vem eu vou estudar para o vestibular e vou passar. O ano que vem eu vou estudar para o concurso. Ano que vem eu começo aquela pós. Aí você começa muito motivado, dali a algumas semanas essa motivação começa a cair. Por quê? Porque você está deixando de fazer algumas coisas que te ajudariam a sustentar essa motivação por mais tempo. Tá? E aí nessa palestra, uma palestra que foi gravada, eu dou as dicas para você fazer isso. Também ensino a trabalhar a concentração, que é um grande problema nos dias de hoje. Esse negócio de celular apitando toda hora está realmente dificultando a nossa concentração. Nós hoje temos uma concentração pior do que as pessoas tinham há 30 anos atrás, e a gente precisa combater isso de alguma maneira, principalmente a gente que vive de estudar, que estuda muito. Então, a gente tem um bônus também que fala sobre concentração, exercícios práticos para você melhorar a concentração, e tem alguns outros bônus que eu vou deixar de surpresa lá no portal para vocês, certo? E quanto que você tem que investir para ter acesso a todo esse material, a todos esses conhecimentos? Eu vou perguntar para você quanto vale para você ter uma memória rápida, confiável e duradoura. Quanto vale para você, ao invés de levar semanas com uma Midori para armazenar uma certa quantidade de informação, memorizar de um dia para o outro. Conseguir memorizar em apenas uma passagem. Quanto vale para você passar quase que sem muita vontade por alguma coisa e 4 dias depois ainda lembrar dos detalhes daquela coisa? Quanto vale para você fechar os olhos e conseguir lembrar de um mapa mental inteiro, como o Thiago, um aluno nosso, falou que conseguia fazer? Tá? O que isso representa, na verdade? Muitas vezes a pessoa fala assim, vale muito, mas ela não consegue mensurar, ela não consegue quantificar. O que é valer muito? O que acontece quando uma pessoa, ao invés de levar semanas, leva 1 dia ou 2 para memorizar alguma coisa? Acontece que ela atinge os objetivos dela mais cedo. Então, é aquele cara que quer cursar medicina e, ao invés de levar 3 anos tentando passar no vestibular, ele passa no primeiro. É aquele cara que quer passar num concurso e, ao invés de ficar 2, 3 anos fazendo vários concursos e tendo a sua autoestima massacrada, passa em 6 meses, 8 meses, 1 ano, tá? Muito antes do que ele passaria sem nenhum tipo de método. Tá? Então, quem tem esse tipo, que é o cara que não atrasa a defesa da tese. A coisa mais comum do mundo em pós-graduação é a pessoa não defender na data certa. É uma coisa absurda. A grande maioria das pessoas não consegue defender a tese na data certa. Por quê? Porque não sabe estudar, não sabe se organizar, não consegue montar a apresentação e aí fica inseguro e vai postergando aquilo. Então, quando você tem método e confia no método, você atinge seus objetivos mais cedo. E isso pode ser mensurado. Porque se você se forma 1 ano mais cedo, ou defende a sua tese 1 ano mais cedo, ou passa no concurso 1 ano mais cedo, quer dizer que aquele aumento de salário que você estava buscando, ou aquele primeiro salário que você estava buscando, ele começa a ser ganho 1 ano mais cedo. Se você tiver um aumento de salário só de R$1.000, que é praticamente um salário mínimo, em 1 ano você ganhou R$12.000 a mais. Isso é bem concreto. Tá? Se você ficar 3 anos para conseguir, são 3 anos, R$36.000 que você está jogando fora. Tá? Então, às vezes, eu falo muito essas coisas, porque às vezes as pessoas falam assim, a educação é importante, e não sei o quê, mas tem dificuldade de mensurar quanto vale, de fato, você ter acesso a um conhecimento que vai realmente te levar para frente. Seja um conhecimento mais técnico, seja um conhecimento de como adquirir esse conhecimento mais rápido, que é o caso aqui da gente, tá? Mas não se preocupe que eu não vou querer que você me passe 1 ano dos seus ganhos quando você atingir os seus objetivos mais cedo, tá? Na verdade, é muito, muito menos do que 1 mês dos seus ganhos extras quando você atingir os seus objetivos. Você, para entrar na Academia da Memória hoje, você vai pagar 12 vezes de R$65,28.
É uma pizza por mês, gente. E pela quantidade de coisas, pela quantidade de mudanças que esse curso proporciona, de transformação mesmo, de você se transformar naquele aluno exemplar que você sempre quis, em obter os resultados que você sempre quis, é realmente muito pouco investimento. Então, o que eu tenho a falar para você agora é clicar nesse botão Quero Fazer Matrícula, que está aí do ladinho do vídeo, tá? Deixa eu ver se já está lá para mim. Aqui. Deve estar chegando aí. A Ellen está liberando aí. Então, vai aparecer esse botão, Quero Fazer Matrícula. Se já tiver aparecido para vocês, ótimo. E você vai clicar e vai preencher os seus dados e fazer a sua matrícula, ok? Se você tiver qualquer dúvida, lá na página de matrícula tem um balãozinho vermelho no canto inferior direito, que você tem o chat, você vai falar ou direto com a Ellen ou direto com o Marcelo, e aí você pode tirar suas dúvidas privadamente sobre formas de pagamento, coisas desse tipo, ok? Então clica aí, deixa eu ver se o botão já apareceu aqui para mim. Apareceu, então já deve ter aparecido para vocês também. Às vezes aparece mais cedo para vocês do que para mim. Outra coisa, para quem estiver inseguro, é o seguinte: nossos cursos têm 30 dias de garantia incondicional. Quer dizer o seguinte, dentro de 30 dias, você chegou à conclusão que não era nada disso, que você não queria isso, que não sei o quê, não tem problema. Você vai mandar um único e-mail para a gente, nesse endereço que está aí na tela, falecom@suporte.maisaprendizagem.com.br, e você vai falar assim, não quero mais fazer parte da Academia da Memória, e a gente devolve todo o seu dinheiro integralmente, sem te perguntar nada, você não precisa dar nenhum tipo de satisfação. Por isso que é garantia incondicional. Tá? Vou te devolver só se tal coisa. Não, não é só se. Você pede e a gente devolve. Simples assim, rápido, como clicar um botão. Inclusive, o nosso sistema de pagamento já prevê isso, e é realmente para a gente um clique de botão, é um sistema bem tranquilo para a gente fazer a devolução. Ok? Então, estou esperando você. Lembrando do Bill Gates, faça. Se você quer atingir aquilo que poucas pessoas atingem, faça aquilo que poucas pessoas fazem. Então, tenha acesso a esse conhecimento que poucas pessoas têm. Ok? Se dê esse presente. As pessoas, geralmente, quando elas têm muito conteúdo, que é o caso de quem estuda medicina, quem faz concursos muito concorridos, faz vestibular e tal, o que acontece? A pessoa fala assim, não, essa técnica aí é muito legal, mas eu tenho muito conteúdo para estudar, então eu não posso aplicar a técnica. É o contrário. Se você precisa estudar muita coisa, aí é que você precisa de técnica. É como a Midori, que eu estava mostrando, não sei se você pegou essa parte, Igor, que ela tinha um conjunto de caracteres em japonês para estudar, e normalmente ela levaria semanas para memorizar aquilo, e ela memorizou de um dia para o outro, 80%. Por quê? Porque usou a técnica. Então, quem mais precisa de técnica é quem mais tem coisa para estudar. Eu vou fazer uma analogia aqui. Se você for construir uma casinha de cachorro, de tijolo, qualquer um com o mínimo de conhecimento de como que mexe ali o cimento, que não é o meu caso, vai conseguir levantar meia dúzia de tijolos e botar alguma coisa por cima e pronto, fez uma casinha de cachorro. Agora, se você vai construir uma casa para morar, você já precisa de um conhecimento mais especializado. É a mesma coisa. Se você vai estudar qualquer coisinha fácil, né, um conteúdo, um livrinho de 50 páginas, de 100 páginas e tal, e não tem muito compromisso com isso, não precisa de técnica. Você vai lendo e vai deixando para lá. Agora, se você tem muita coisa para estudar, você precisa saber estudar para não ficar desesperado. Porque a maneira como as pessoas estudam é muito ineficiente. E as técnicas trazem eficiência. Então, quanto mais conteúdo você tem, mais técnica você precisa. Existe sempre esse momento inicial que a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou gastando muito tempo. Eu falei que a aprendizagem passada era uma técnica contra-intuitiva. Poxa, mas eu tenho que repetir 3 vezes. Sim, mas se você não repetir essas 3 vezes, quantas vezes você vai ter que revisar para realmente memorizar esse material? Se você não sabe fazer associações que tragam esse material rapidamente para sua memória, quantas 1587 vezes você vai ter que repetir para esse material entrar na sua memória de alguma maneira? Então, essa é a questão, tá?
aquele primeiro momento que parece uma perda de tempo, quando você vai ver no médio prazo, vai fazer uma diferença, um ganho de tempo absurdo. Às vezes nem no médio prazo, no caso da Midori foi imediato. Tá? Então, algumas técnicas vão funcionar quase que imediatamente para você, e outras vão demorar um pouco mais. Então, você vai pegar essas outras mais elaboradas para estudar coisas de mais longo prazo. Mas, de qualquer maneira, se você tem muita coisa para estudar, eu acredito, porque medicina é complicado. Se você já é médico, você já atua, então seu tempo é restrito, aí é que você precisa de técnica mesmo. Se você está estudando sem técnica, você está se sacrificando muito. Então é aquela coisa, aquela hora de estudo ou duas que você tem por dia, elas vão render muito menos porque você não sabe o que fazer com elas. Tá certo? Gente, o link tá aí. Baixem os comentários para baixo. Rolem os comentários para baixo. E aí você tem aí o link dos PDFs, ok? A Ellen, você pode clicar lá em Quero Fazer Matrícula, na janelinha de contato lá, ou você vai entrar em contato com a Ellen ou com o Marcelo, tá? Não se preocupe que não vai duplicar a matrícula, você simplesmente vai clicar lá e vai entrar em contato no chat com ela, ok? Ou então você usa o nosso e-mail, tá? O nosso e-mail de suporte aqui. Então, gente, olha, muito obrigado por estarem aqui me acompanhando, mostra compromisso de vocês com a aprendizagem. Sejam muito bem-vindos aí os novos alunos da academia, tá bom? Um beijo, tchau. Ah, espera aí. Faltou dizer que se matriculando na Academia da Memória agora, tem um pacote de bônus muito legais para você. Rola a tela lá para baixo, dá uma olhadinha, porque esses bônus só vão estar valendo durante o tempo que estiver marcando no nosso reloginho. Corre lá antes que acabe.